Ricardo Jorge Pinto é comentador da RTP e junta-se agora em direto a este jornal. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. O Sindicato dos Juízes diz que se trata, na verdade, da atualização de uma tabela que estava congelada desde 1990. Faz sentido perguntar porque é que a solução é desbloqueada a um mês das eleições? Pois, essa é a questão fundamental em termos políticos, para além das divergências técnicas que possa haver relativamente à bondade ou não desta medida. É que, a poucos meses das eleições, a leitura inevitável é a leitura de que o Governo, basicamente, está a tentar pacificar setores profissionais que, de outra maneira, poderiam causar uma perturbação que danificaria a imagem do Executivo. E por isso é que faz sentido a crítica lançada por Rui Rio relativamente àquilo que é a tentativa de, casuisticamente, acudir a estas situações. Onde me parece que Rui Rio não estará a ser justo é que esta acusação não pode ser apenas imputada a este Executivo. É a uma série de governos que, na verdade, ao longo de décadas, nunca teve o cuidado ou a coragem de estabilizar um regime de remuneração na função pública que fosse não apenas transparente, mas suficientemente estável para evitar que, a meses de eleições, estas situações ocorressem. Vamos à questão do princípio, Ricardo. Faz sentido que o salário máximo coincida com o valor recebido pelo Primeiro-Ministro, ou seja, que haja regras deste tipo no setor do Estado, ao contrário do que pratica o privado? É um princípio e podemos concordar com ele ou discordar, e eu já ouvi bons argumentos a favor, nomeadamente esse de que a figura mais alta do Estado não deve ser cedida em termos de vencimento e, portanto, o Presidente da República deveria ser, na máquina do Estado, aquele que mais aufere, como também já ouvi bons argumentos no sentido contrário, dizendo que não se pode comparar uma função política, que é transitória, pode demorar às vezes apenas 4 anos, com uma carreira que muitas vezes tem várias décadas e que tem que ser recompensada pelo seu bom desempenho, exatamente por uma remuneração que, a certa altura, no fim de carreira, naturalmente pode e deve exceder aquela que ofere o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. A questão está, na verdade, e voltamos outra vez à situação inicial, na transparência e na estabilidade, e não andarmos em cima de um ato eleitoral a discutir estas questões. Quando muito, então, se calhar, teria sido mais sensato colocar o tema agora em cima da mesa, perceber o que é que os vários partidos defendem acerca dele e irmos para eleições em outubro com uma noção daquilo que estaríamos a decidir quando colocássemos o nosso voto em urna. Até porque com este procedimento, Ricardo, o Governo acabou por provocar o descontentamento ou acicatar o descontentamento de vários outros profissionais que reclamam o mesmo tratamento, não é? Esse pode ser e será certamente o argumento que o Governo também invocará para rejeitar essa leitura de eleitoralismo. E a verdade, se calhar, é que tem razão. Esta medida agradará a um determinado setor, mas quando se mexe de forma mais alargada nas carreiras, isso acabará também por criar, pelo menos, vontade de equidade noutros setores que se podem achar, neste momento, prejudicados. Eu não faço ideia, não conheço exatamente aquilo que é a relação entre cada uma destas carreiras, mas imagino que aparecerão nas próximas semanas argumentos a invocar que o Governo não está a ser equidistante relativamente aos interesses dos vários setores. Ora, o problema, e de resto isso é o que Cavaco Silva, de quem se falará mais à frente, já o mencionou, é que há aqui neste momento um clima de muita tensão e qualquer faúlha pode perfeitamente incendiar setores que neste momento olham exatamente para essas eleições como um bom pretexto para pressionar o Governo para tomar decisões que lhes são favoráveis. Já voltamos à conversa, Ricardo, justamente para recuperarmos essas declarações de Cavaco Silva. O antigo presidente acusou a esquerda de eleitoralismo, hipocrisia e de iludir os portugueses. Cavaco Silva diz mesmo que a degradação do Serviço Nacional de Saúde se deve à descida do IVA da restauração e às 35 horas. Na apresentação de um livro sobre finanças públicas, Cavaco desvalorizou o déficit zero e diz que o valor não influencia o bem-estar da população. Sem rodeios e de alvos bem definidos, Cavaco Silva partiu ao ataque. Outra vez, o antigo presidente foi convidado a falar da política fiscal portuguesa e não resistiu a comentar medidas do governo a que deu posse, em especial a descida do IVA da restauração. Decisões políticas erradas tomadas provavelmente
com propósitos eleitoralistas. O benefício concedido ao setor da restauração está a ser pago pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde sob a forma de degradação da qualidade dos serviços que lhes são prestados. Diz que é uma perda de receita que tem comprometido os serviços públicos e lança fortes críticas à maioria autora das medidas. Foram aprovadas não só pelo Partido Socialista, mas também pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, o que ilustra bem a hipocrisia de partidos que procuram iludir os portugueses com falsos discursos de defesa dos mais desfavorecidos na nossa sociedade. Por estas e por muitas outras, só se deixa enganar quem quer ser enganado. Elogios só à gestão da dívida pública, porque nem o déficit próximo de zero impressiona Cavaco Silva. Eu aproveito para lembrar, como ensinam os livros, que o saldo das contas públicas não acrescenta diretamente ao bem-estar económico e social. O antigo Presidente da República voltou também ao tema quente das últimas semanas. Diz que a política de Jobs for the Boys é indecorosa e prejudicial para o país. Ricardo, comecemos pela questão do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que a receita do IVA da restauração baixou mais de 380 milhões de euros, 385 milhões de euros, nos primeiros 18 meses depois da aplicação da medida, mas também é verdade que a receita global do IVA aumentou. Pergunto se faz sentido esta explicação de Cavaco Silva. Há até alguma contradição. Ouvimos também Cavaco Silva, nesta palestra, dizer que não é um problema de não haver dinheiro, que é uma resposta que ouvimos muitas vezes das bocas de ministros das Finanças, que ele próprio também foi. É uma questão de saber, dizia Cavaco Silva, onde é que se utiliza esse dinheiro. E, portanto, há aqui até alguma contradição no raciocínio do ex-Presidente da República, porque a verdade não é que o Serviço Nacional de Saúde esteja a funcionar pior porque deixou de haver dinheiro em determinados nesse setor por uma compensação num outro qualquer setor. É uma questão de gestão e, portanto, Cavaco Silva, nessa crítica, acaba por fazer virar contra si o seu raciocínio. Agora, há um aspecto em que Cavaco Silva receberá certamente a concordância de praticamente todos os partidos. É que tem que haver estabilidade fiscal, isto é, não pode estar a haver constantemente alterações naquilo que é o regime fiscal, desde logo porque os próprios investidores, que são fundamentais para o desenvolvimento da economia, acabam por confiar menos nessa mesma economia exatamente pela instabilidade fiscal. Quem ouviu hoje Cavaco Silva poderia pensar que estava perante o líder da oposição. E, de alguma maneira, ele é. É preciso recordarmos que ele não está aqui a falar como o Presidente da República, que já foi, deixou de o ser. Cavaco Silva pode ter saído do PSD, mas o PSD não saiu de Cavaco Silva. E ele, portanto, fala aqui não apenas como ex-Presidente da República, eu diria até que ele não está a falar como ex-Presidente da República, ele está mais a falar como ex-líder do PSD, como ex-Ministro das Finanças do PSD, um militante ilustre de um partido que, neste momento, é o principal partido da oposição e que, portanto, tem toda a legitimidade para fazer estas críticas, certamente com não concordância da esquerda, que lhe apontará o dedo relativamente àquilo que foram os seus 10 anos enquanto Primeiro-Ministro e onde muitos dos problemas que ele agora aponta também não foram resolvidos. Ricardo, é um gosto. Obrigada. Igual. Boa noite. Obrigado.